Olá, me chamo Bárbara, sou médica residente em endocrinologia e hoje na Sexta Metabólica eu irei abordar o tema agonistas do GLP-1 sobre um artigo publicado esse ano no New England. Então, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Bárbara, sou médica residente da endocrinologia do primeiro ano. Hoje eu vim apresentar um artigo do New England que foi publicado esse ano como tema os agonistas do receptor de GLP-1. Aqui temos o artigo, né, com seus autores e a referência para quem quiser acessar posteriormente. Inicialmente, a gente precisa falar sobre o contexto global em que nós nos encontramos, né, onde mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade, ela associada ou não a outras comorbidades como diabetes ou pré-diabetes. Então, essas novas medicações, os análogos do GLP-1, entram com uma esperança no controle e até mesmo trouxe mais para a sociedade conseguir encarar a obesidade como uma doença crônica que necessita de tratamento, né? Ainda estamos de frente a alguns dilemas clínicos relacionados a essas medicações, como a forma mais segura de utilizá-las e também em relação ao custo-efetividade dessas drogas, né? Os análogos de GLP-1 eles vão funcionar como agonistas do receptor peptídeo semelhante ao glucagon 1, ou seja, um análogo da incretina, que tem a capacidade de liberar insulina mediada pelo aumento da glicose absorvida por via intestinal. Assim, ela acaba tendo a capacidade de atuar tanto na diabetes e os estudos foram vendo, né, ao avançar a sua capacidade também no controle do peso. Além disso, ela atuaria também na redução do risco cardiovascular e no retardo da progressão renal do diabetes. Então, essa revisão ela tem como objetivo descrever uma nova geração de tratamentos para pessoas com obesidade, diabetes e pré-diabetes. O mecanismo histórico, como se deu a descoberta dessa molécula? Essa descoberta se deu ali andando em conjunto com a descoberta da insulina. No final do século XIX, iniciaram os primeiros estudos em animais que viram que, ao remover o pâncreas, ocorreria um alto nível de glicose, emagrecimento e morte. Após 30 anos, Beatty e Best conseguiram isolar a molécula de insulina e assim iniciar o tratamento da diabetes. Devido à relevância dessa descoberta, acabou que a descoberta da incretina ficou deixada ali um pouco de lado. Alguns anos depois, um grupo britânico conseguiu isolar moléculas do intestino que teriam a capacidade de reduzir os níveis de glicose, e elas foram denominadas de incretina. Outro estudo, feito por Ebner, Drucker, Roche e Bloom e outros pesquisadores, viram que essas incretinas elas eram potentes moléculas insulinotrópicas, então reduziriam esses níveis de glicemia por meio do estímulo à secreção de insulina. O GIP foi a primeira molécula descoberta, né, que seria o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose por volta dos anos 70, uma molécula sintetizada pelas células K intestinais, e o GLP-1 descoberto nos anos 90 como peptídeo semelhante ao glucagon secretado pelas células L intestinais. Os estudos foram vendo que cada uma dessas moléculas possuíam algumas funções semelhantes, como o controle da glicemia por meio da maior secreção de insulina, mas cada uma delas também possuíam particularidades que, associando, teria, sim, um efeito aditivo para o controle das comorbidades. Por exemplo, o GIP teria uma alteração mais modesta na glicemia, mas um efeito pró-sobrevivência nas células beta e uma sensibilização da insulina nos adipócitos, em que o GLP-1 não teria tanto essa capacidade. Então, associando as duas moléculas, eu teria um efeito aditivo, tanto no controle da glicemia, quanto no controle do peso. Foi daí que vieram a nova era das terapias com agonistas duplos e triplos. Em 1990 foi que se deu o início da descoberta da molécula no contexto do tratamento farmacológico, né? Onde John Wang isolou um peptídeo nativo do lagarto monstro de Gila, que seria Exendina 4, que era um peptídeo estruturalmente semelhante ao GLP-1, que competiria pelo mesmo receptor, porém teria uma meia-vida mais longa, mantendo os mesmos efeitos hipoglicemiantes. Com isso, em 2005, nós tivemos o primeiro análogo de incretina aprovado para o tratamento de diabetes tipo 2. E desde então, teve todos os esforços, né, da indústria farmacêutica na intenção de gerar novos análogos. E como se dá essa secreção e a ligação dessas incretinas, né? Então, as incretinas, a família das incretinas é representada pelo GIP, pelo GLP-1 e pelo glucagon.
que são moléculas que advêm do mesmo, de um peptídeo, né, em comum, que seria o proglucagon. E a depender do local que ele for clivado, a nível intestinal ou a nível de célula alfa-pancreática, eu iria levar cada uma dessas moléculas. O GIP a nível de células K, GLP-1 a nível de células L e o glucagon a nível de células alfa-pancreáticas. Assim, essa produção vai ser em resposta aos níveis de glicose intestinal. Por isso que os estudos mostram que à medida que o indivíduo tem uma absorção de glicose oral, a secreção de insulina se dá de 2 até 3 vezes maior que a glicose intravenosa, visto que a glicose intravenosa não vai interferir na produção das incretinas. É um peptídeo que possui uma meia-vida curta, né, que tem uma degradação intestinal importante pela dipeptidase 4, que seria o DPP4, né, e uma rápida depuração renal. Cada uma dessas incretinas vai atuar especificamente no seu receptor e a maior parte desses receptores vão se encontrar nas ilhotas pancreáticas. Aqui é uma figura retirada do artigo, né, onde ele coloca como aconteceria essa fisiologia das incretinas. Então, à medida que vai ocorrer a absorção por via intestinal de glicose, vai ocorrer um estímulo, né, a nível de células L, a produção do GLP-1, e a nível de células K, da produção do GIP, que vão atuar a nível de pâncreas, o GLP-1, reduzindo os níveis de glucagon, né, a liberação de glucagon, e a nível de célula beta, a redução da secreção de insulina. O DPP4, o aumento da secreção de insulina. O DPP4, ele iria atuar, né, na metabolização dessas moléculas e a nível de intestino também e da região gástrica iria ocorrer um retardo do esvaziamento gástrico, que isso iria interferir também na absorção da glicose. O GLP-1 ele vai ser ativado por meio da ligação à proteína G, que acaba liberando o AMP cíclico, ativando a adenilciclase, havendo assim uma maior captação de cálcio, um estímulo à liberação desse cálcio por via intracelular, a ativação da EPAC2, gerando uma liberação de insulina pelas células beta. O GIP também vai ser ligado, né, um receptor acoplado à proteína G, tendo as mesmas vias de secreção, porém vai ter uma maior dependência de canais de potássio em relação ao GLP-1, que teria uma maior ação sobre os canais de cálcio. Sobre as suas propriedades hipoglicemiantes, né? Em comum, o GIP e o GLP-1 vão atuar aumentando a secreção de insulina em resposta ao aumento dos níveis glicêmicos, né, da absorção de glicose a nível intestinal, e podem atuar também com o mecanismo de pró-sobrevivência das células beta pancreáticas. O GLP-1 tem uma capacidade de inibir o glucagon, retardar o esvaziamento gástrico, diminuir a motilidade gástrica, o que iria interferir na absorção da glicose. E alguns estudos apontam também na sua capacidade de modular a microbiota intestinal. Porém, ele tem um efeito mínimo na sensibilidade à insulina a nível de tecido adiposo e de músculo. O GIP, diferente do GLP-1, ele teria uma capacidade de atuar na proteína B quinase, levando a uma translocação do GLUT4 para a membrana, aumentando a captação de glicose pelos adipócitos. Assim, gerando um maior armazenamento lipídico e menor quantidade de ácidos graxos livres. E aqui, como eu já falei anteriormente, né, os estudos viram que eu associando essas duas moléculas, eu conseguiria, assim, potencializar o efeito dos medicamentos. Já o glucagon, que também entra dentro da família das incretinas, ele é um contrarregulador, tem a capacidade de aumentar os níveis glicêmicos por meio da glicogenólise e da gliconeogênese hepática. Porém, eles têm também potenciais que vão interferir no contexto do controle do peso, da saciedade, né, pela ação no hipotálamo ventromedial, atuação também na redução da infiltração da gordura intrahepática e na maior lipólise. E aí, por meio dessas evidências, é que aumentou também a importância de associar essa outra incretina no tratamento da obesidade. A nível de sistema nervoso central, os análogos de GLP-1, eles conseguem também regular centros neurais hipotalâmicos. Dentro do tronco cerebral, especificamente no núcleo do trato solitário, nós temos neurônios pré-proglucagon, ou seja, tem uma pequena taxa de conversão desse pré-proglucagon em moléculas incretinas, porém em um nível bem menor do que acontece a nível intestinal. Cada um dessas incretinas, como eu falei anteriormente, vai ter o seu receptor específico
E a nível de sistema nervoso central, eu vou ter um receptor específico para cada ação. Receptor específico para controle de peso e um receptor específico para controle glicêmico. No núcleo paraventricular, ele vai atuar na saciedade, ou seja, no indivíduo entender que o que ele comeu já gerou essa sensação de saciedade. Já no núcleo PONC, ele vai aumentar o efeito anorexígeno pelo aumento dos neurônios que fazem essa sensação de que não estou com fome, não preciso ir em busca do alimento, né? O núcleo arqueado iria atuar inibindo os neurônios AGUT e o neuropeptídeo Y, que são neurônios orexígenos, né? Ou seja, que aumentariam a fome. Ele inibe e aí trairia como consequência a redução da fome. No núcleo arqueado, também teremos receptores no controle da regulação da glicemia por meio da menor produção hepática de glicose. Eles atuam também fazendo com que o metabolismo energético seja feito à base da oxidação de lipídios. Os efeitos na hemoglobina glicada. O artigo ele trouxe nesse tópico alguns estudos, né, que trouxeram as evidências do controle da hemoglobina glicada com o uso dessas medicações, reforçando que aqueles análogos que tinham ação mais longa, né, com uso apenas semanalmente, teriam um efeito melhor do que aqueles utilizados com formulação de curta duração. O estudo Duration 1 foi um estudo de 30 semanas em que comparou a xenatida semanal, que foi aquele primeiro análogo aprovado, em relação à formulação de ação curta. E foi visto que, de forma semanal, teria uma maior redução da hemoglobina glicada, ali por volta de 1,5 a 1,9%. O estudo Sustain 3 foi um estudo de 56 semanas que avaliou a semaglutida 1 mg com a exenatida 2 mg, onde a sema foi superior na redução da hemoglobina glicada. O estudo Pioneer 2 mostrou que a semaglutida oral ela teve uma capacidade maior de controle da hemoglobina glicada em relação à empaglifosina. No que tange os novos análogos, né, duplos e triplos, temos o estudo SURPASS 1, que avaliou a tirzepatida, que foi o primeiro agonista duplo aprovado para o tratamento da diabetes, onde foi feito o grupo controle, né, que utilizava dose de 5, 10 ou 15 mg da tirzepatida, já em pacientes que utilizavam outros hipoglicemiantes, em comparação com o grupo placebo. No grupo intervenção, houve uma redução de até 2% dos níveis de hemoglobina glicada, sendo assim superior ao placebo em todas as dosagens, e por volta das 40 semanas de estudo, cerca de 90% dos pacientes já teriam atingido a hemoglobina glicada menor que 7, associada a uma perda de peso significativa. O SURPASS 2 comparou a tirzepatida nas mesmas doses com a semaglutida de 1 mg, sendo ela também superior e superior também às insulinas prolongadas ou ultralongas no controle glicêmico. Já o agonista triplo, que seria a retatrutida, também apresentou uma redução expressiva da hemoglobina glicada, com desempenho superior tanto ao placebo quanto a dulaglutida em um estudo de fase 2. Assim, a mensagem-chave dessa parte do artigo, ele traz a relevância, né, da evolução desses agonistas do GLP-1, tanto no controle da diabetes, no controle de evitar uma evolução de um pré-diabetes para o diabetes, e até alguns estudos apontam o seu uso em casos de diabetes tipo 1, naquele fase 2, em que o paciente já possui anticorpos positivos, já está em um estado de disglicemia, porém ainda não apresentaria sintomas, né? Outro ponto muito positivo dessas medicações foram toda a proteção, né, cardiovascular e renal que elas trouxeram junto desse controle glicêmico e do controle do peso. Os estudos mostraram que, à medida que o paciente vinha tendo um controle rigoroso dos níveis de glicemia, acabava diminuindo a chance de ocorrência de um evento cardiovascular maior, que seria uma morte por causa cardiovascular, um infarto não fatal ou um AVC não fatal. Porém, com o tempo foi-se visto que esses mecanismos, uma parte era relacionada ao controle glicêmico, mas uma parte poderia ser independente, por meio da ação do GLP-1 em aumentar a função endotelial, promover vasodilatação, reduzir a resistência vascular sistêmica, gerando assim uma redução da pressão arterial por duas vias, tanto por uma modulação da atividade simpática quanto pela própria perda de peso. Ele colocou, né, nessa parte 3 artigos, né, que trariam uma maior relevância em relação a essa proteção cardiovascular.
O estudo líder, que foi o estudo da liraglutida em comparação com o placebo, em que a lira ela foi superior a evitar a ocorrência desses eventos cardiovasculares maiores. O estudo SUSTENT 6, em que viu mais de 3.000 pacientes portadores de diabetes, onde mais de 80% já possuíam uma doença cardiovascular ou uma doença renal crônica. O uso da semaglutida semanal teve a capacidade de reduzir em 26% o risco dos eventos cardiovasculares maiores. O estudo SOUL, que avaliou pacientes diabéticos em uso de semaglutida, 14 mg por dia, mostrou também uma redução em 14% do risco cardiovascular. Já o estudo Pioneer 6, em que comparou a semaglutida oral, ela acabou não sendo superior nem inferior ao placebo. A tirzepatida, ela teve uma capacidade de redução em mortalidades em pacientes portadores de C, e um estudo que viu obesos com alto risco cardiovascular em uso de sema, 2,4 mg por semana, também tiveram resultados superiores ao placebo. Sobre os efeitos renais, né? Essa medicação ela teria uma capacidade de reduzir a progressão da doença renal crônica naqueles pacientes que já possuem a doença renal do diabetes, como também teriam a capacidade de evitar que aquele paciente que não tem ainda uma microalbuminúria, não tem ainda disfunção renal, chegue a apresentar. E da mesma forma dos efeitos cardiovasculares, ele também teria um efeito independente do controle glicêmico. Pela melhora endotelial, menor ativação do sistema renina-angiotensina e uma redução da pressão arterial. Trouxe 3 estudos, né, que foram relatados também nesse artigo, que foi o estudo líder da liraglutida, que viu uma menor presença de macroalbuminúria, uma menor progressão da doença renal crônica, doença renal diabética. O SUSTENT 6, que avaliou a semaglutida, teve uma redução de 36% na incidência de nefropatia e 50% na macroalbuminúria. E uma meta-análise que incluiu estudos como o SELECT, teve uma redução de 18% nos desfechos renais. Com esses resultados, em 2025, o FDA aprovou o uso da semaglutida para a redução do risco de progressão da doença renal em pacientes com diabetes. E no que tange a perda de peso, né? Nos primeiros estudos de fase 3, que avaliaram a exenatida, acabou se demonstrando que, à medida que o paciente vinha tendo um bom controle glicêmico, ele apresentava também uma perda de peso. Então, foi o que motivou estudos específicos para avaliar o desfecho obesidade. O estudo SCALE avaliou a liraglutida com 5.000 participantes diabéticos e obesos, em que nos principais resultados viram que teve uma perda de peso de 5%, o que motivou que em 2014 a liraglutida fosse o primeiro agonista de GLP-1 aprovado para tratar a obesidade. O estudo STEP viu a semaglutida de 2,4 mg, também um estudo com 5.000 participantes, durante 68 semanas, em um grupo, todos tendo a intervenção do estilo de vida e o grupo de intervenção em uso da semaglutida 2,4 mg. O resultado foi que no grupo de intervenção houve uma redução de 14,9% de uma perda média de peso em comparação com 2,4% no placebo. Assim, ela foi aprovada para o tratamento de obesidade em 2021. Além do controle glicêmico, a medicação foi vista também como a capacidade de controlar outras complicações da obesidade que não só relacionadas ao contexto cardiovascular, né? Que seria a redução de fatores associados à doença hepática associada à disfunção metabólica, né? Principalmente a ocorrência da fibrose hepática. Na nova geração de agonistas, a tirzepatida do estudo SURMOUNT, onde viu mais de 2.000 pacientes com diabetes durante 72 semanas, a perda de peso foi bem superior ao placebo, né, de 15% a 21% em comparação a 3%, e foi superior à semaglutida em comparação indireta entre os estudos e as doses. E também teve a capacidade de diminuir a doença hepática associada à disfunção metabólica. A retratutida teve uma capacidade de perda de peso de 25%, significativamente maior ao uso da dulaglutida, né, que era utilizada por mais de 4 mg semanal, e também levou à resolução clinicamente significativa da doença hepática associada à disfunção metabólica. O artigo ele traz essa questão de que essas medicações elas chegaram para revolucionar o tratamento da obesidade, porém ainda existem alguns pontos que necessitam de mais estudos mais longos, para que nós possamos saber como lidar com situações que acontecem ao uso dessa medicação, como, por exemplo, o reganho de peso após a suspensão e a perda ponderal ocorrer às custas de massa magra.
Efeitos adversos. Os efeitos no trato gastrointestinal são os principais, principalmente pela própria ação da medicação, que acaba atuando na redução da motilidade gástrica intestinal. Praticamente todos os estudos mostraram esse evento, sendo também a principal causa de abandono ao uso da medicação, ali numa taxa de 4 a 8%. Tende a acontecer principalmente durante o escalonamento de dose, principalmente nas primeiras 8 semanas, e os principais sintomas: náuseas, diarreia, constipação e vômitos. A broncoaspiração ele traz como um evento adverso grave, que pode ocorrer também pelo mecanismo da medicação a nível de trato gastrointestinal e ocorrer mais naqueles pacientes que vão passar por algum contexto cirúrgico, algum procedimento que necessite de sedação. Doença da vesícula biliar. Uma meta-análise de 76 estudos com mais de 100 mil participantes mostrou uma maior incidência da doença da vesícula biliar comparada ao placebo, com aumento de risco de 1,5, e esse risco aumentando à medida que era maior a dose ou maior o tempo do tratamento. Hipoglicemia é um sintoma, é uma ocorrência, um evento adverso incomum, quando a medicação ela é utilizada isoladamente, porém ela pode ocorrer quando associada a outros antidiabéticos que possam ter maior capacidade de gerar hipoglicemia, como a insulina e as sulfonilureias. A pancreatite é um evento raro, onde muitos estudos apontam como consequência da doença da vesícula biliar. Ensaios clínicos de longa duração não conseguiram avaliar o aumento desse desfecho em relação ao placebo. No SURMOUNT-1, foi o estudo da tirzepatida. Tiveram 4 casos de pancreatite, 1 em cada grupo de dose da tirzepatida, 5, 10 e 15, e 1 no grupo placebo. Então, ainda não se tem evidência de que esses análogos teriam a capacidade de aumentar os casos de pancreatite. Neoplasia. Não tem evidência de aumento de câncer ou de mortalidade associada a câncer. E a perda de peso pode até reduzir os fatores de risco, de alguns tipos de câncer. Massa magra. A perda ponderal ocorre às custas, de uma porcentagem de massa magra, que pode gerar possíveis repercussões sobre a função muscular. Na saúde óssea, temos ainda evidências limitadas. Foi feito um estudo em uso da liraglutida, onde constatou uma perda de 1% da densidade mineral óssea em fêmur e coluna após 52 semanas de tratamento, mas ainda não tem nada estabelecido se isso aumentaria o risco de fratura. Esses 4 efeitos colaterais, ele nem disserta ao longo do artigo sobre, ele coloca realmente só na tabela, como sendo os eventos adversos graves e mais raros, que seriam eventos de anafilaxia, no humor, alterações de humor, maior tendência ao suicídio. A tumorigênese. Estudos em modelos animais acabaram vendo um risco aumentado de tumores de células C da tireoide e os oftalmológicos um risco de piora da retinopatia diabética. Outro ponto bem relevante desse artigo é que ele tenta conscientizar a importância do uso adequado dessas medicações e também da importância da gente entender que muitos pacientes necessitam do uso precoce dessas drogas, visto todas as evidências positivas que ele pode trazer para a vida daquele paciente, O que faz com que o uso de metformina como primeira linha passe a ser questionado. Em relação a pacientes que necessitam desse controle, desse benefício cardiorrenal, sempre tentar iniciar por um análogo do receptor de GLP-1, ou um agonista duplo, ou um inibidor do SGLT2 associado a um agonista do receptor de GLP-1, sempre considerando o perfil clínico e também a questão dos custos. Que temos ainda de lacunas em relação ao conhecimento para ajudar, com que na prática a gente use essas medicações da maneira mais adequada. O benefício e segurança a longo prazo, por conta do tempo dos estudos, e que persistem algumas dúvidas em quanto seria o tempo ideal do tratamento, como lidar com a manutenção após a perda de peso, e os esquemas seriam, quando o paciente entra nessa manutenção, seriam contínuos ou intermitentes. E desafios, como lidar da melhor forma com esses efeitos gastrointestinais que podem acabar comprometendo a adesão a essa medicação a longo prazo. O fato de muitos pacientes, quando suspenderem essa medicação, acabarem evoluindo com reganho de peso. E as questões regulatórias e legais, que nós vemos muito no nosso meio, infelizmente, que é a manipulação desses agentes. Outro ponto relevante seria a gente ver a questão da equidade em saúde, Muitos pacientes, muitas populações minoritárias, elas são frequentemente superrepresentadas nos estudos clínicos. E os estudos que avaliam diabetes e obesidade acabam acometendo, essas duas comorbidades acabam acometendo muitos pacientes que muitas vezes não são
avaliados nesses estudos, como os indivíduos negros e hispânicos. Então, tem que ter cuidado no momento de generalizar esses resultados para esse grupo de pacientes. O custo, ele ainda permanece, né, infelizmente, uma importante barreira ao acesso, e aí se espera que, à medida que vá se ampliando a disponibilidade, ocorra também a redução de preços. Concluindo, o artigo coloca, né, que no momento nós nos encontramos no topo do arsenal terapêutico devido às evidências que foram vistas nesses ensaios clínicos de fase 2 e meta-análise, com importantes benefícios comprovados no efeito protetor cardiorrenal, mas que ainda temos um futuro promissor à medida que novos medicamentos possam ser ainda aprovados após ensaios de fase 2 e 3. Alguns desafios ainda precisam ser solucionados em relação à necessidade de estudos de maior duração para conseguir ver essa segurança, essa medicação a longo prazo, e como lidar com essa questão do reganho de peso, pós-suspensão, ou como lidar com a manutenção dessa perda, e avaliar também alterações de massa muscular e massa óssea. Questão também da equidade em saúde, né, um maior acesso a essas medicações, e novos estudos estão em andamento também para avaliar a efetividade dessas drogas em outros cenários, como em doenças neurodegenerativas, doença hepática metabólica, insuficiência cardíaca e no próprio câncer. Aqui é uma tabela do artigo em que ele coloca os agentes aprovados até então, né, que temos a dulaglutida, a exenatida de liberação prolongada, lira, lixisenatida, a semaglutida injetável comprimido e a tirzepatida. E aqui no final ele coloca todos aqueles que estão ainda em desenvolvimento para posterior aprovação. Foi isso.